Naruto é imune a genjutsus? O Kilebi seria pego pelo Tsukuyomi do Itachi? E afinal de contas, os Jinchuriki são ou não imunes a genjutsu? É isso que você descobre agora. Sem disse me disse, tudo respondido pelo próprio mangá. E antes da gente prosseguir, já deixa aqui nos comentários o que você acha. Os Jinchuriki são ou não são imunes a genjutsu? Já comenta. E dito isso, bora pro vídeo. Tudo começou quando o Sasuke adquiriu seu Mangekyou Sharingan. A partir dali, o Sasuke adquire novos poderes, como Susanoo e também o Amaterasu. Mas também reforça todos os poderes base do Sharingan, como antecipar movimentos e principalmente os poderes relacionados a controle com genjutsus. Nessa época, o Sasuke estava participando da Akatsuki e recebeu a missão de capturar o Kilebi, vulgo Jinchuriki do Hashibi. Indo à Vila da Nuvem, o time Taka ainda não tinha informação da localização exata do Kilebi. E para adquirir tal informação, o Suigetsu começa um interrogatório que não estava dando muito resultado. É nessa hora que o Sasuke entra em ação e testa seus novos poderes, e facilmente obtém as respostas usando seu Mangekyou Sharingan. O próprio Suigetsu reconhece que agora o Sasuke está mais apelão do que nunca. Porém, quando o time Taka enfrenta o Hashibi, eles levam um sacode, e é aí que o Sasuke tem que apelar para o genjutsu. E mesmo que Kilebi no modo Biju nível 1, ele ainda cai no genjutsu de imediato, mesmo que Kilebi usando óculos, mostrando que sim, genjutsu do Mangekyou Sharingan é muito apelão. Porém, quando o Sasuke acha que a luta já estava ganha, o Kilebi levanta acertando o lariate em cheio. De alguma forma, o Kilebi havia quebrado o genjutsu do Mangekyou Sharingan. E essa é a primeira vez que isso é revelado ao público. A informação que o Jinchuriki que controla seu Biju não fica em genjutsu, pois o Biju simplesmente dá um toque pelo lado de fora e quebra o genjutsu. Lembrando que essa parte de uma pessoa de fora conseguir quebrar o genjutsu com mais facilidade não é novidade. A Sakura já havia feito isso com Naruto lá no começo do Shippuden para tirar o Naruto do genjutsu do Itachi. E também já havia feito isso no Naruto clássico, tirando o próprio Naruto do genjutsu do Kabuto. Então isso do Biju tirar o Jinchuriki de um genjutsu faz sim muito sentido. A gente volta a ver o Kilebi caindo em outro genjutsu em uma curta luta contra o Itachi. E mais uma vez o Hashibi tira o Kilebi do genjutsu. Então até aqui já temos algumas respostas. Primeiro, ficou claro que Jinchurikis não são imunes a genjutsu. E isso porque se o Jinchuriki fosse imune de verdade, ele nem sequer cairia no genjutsu. E como a gente viu com o Kilebi, ele caiu mais de uma vez em genjutsu. O que acontece é que o Biju percebe e tira o Jinchuriki do genjutsu, mas o Jinchuriki em si não é imune. Outra coisa que ficou clara é que o Biju precisa perceber que seu Jinchuriki caiu em genjutsus e também precisa querer o tirar. Caso contrário, o Jinchuriki vai ficar lá que nem um tonto no genjutsu, como foi o caso do Naruto no começo do Shippuden. E beleza, a gente entendeu então como funciona para o Jinchuriki se libertar dos genjutsus. Então quer dizer que tanto Naruto como o Kilebi, que tem o controle total de seus bijus, não são imunes a genjutsus, mas podem sim sair de todos os genjutsus, correto? Errado. Se você pensa assim, você não entendeu. É verdade que o Biju pode quebrar genjutsus de seus Jinchurikis com facilidade, porém ainda é necessário duas coisas. Lembra? Primeiro é o Biju querer ajudar. O Biju pode simplesmente se negar como o Kurama que não estava nem aí pro Naruto. E a segunda opção é mesmo que o Biju queira ajudar, ele ainda tem que perceber que o Jinchuriki caiu em um genjutsu. Se o Biju não perceber nada de diferente, não tem por que ele interferir. Por exemplo, na primeira vez que o Kilebi caiu em genjutsu, ele estava em meio a uma luta, e do nada ele literalmente apagou. Ou seja, era uma situação clara de genjutsu. Da segunda vez, o Kilebi estava parado no meio da luta, enquanto os shurikens vinham em sua direção. Então eram situações óbvias. Porém, se a pessoa que lançou o genjutsu for hábil o suficiente para que o Biju não note nada de diferente, ele obviamente não irá fazer nada. E isso em teoria pode sim ser feito com genjutsus normais, que só replique o ambiente. Porém, tem um genjutsu em específico que com certeza burla até mesmo as defesas de um Jinchuriki perfeito, que no caso é o Kotomatsu Kami. Esse genjutsu pode ser lançado de curta e também de longas distâncias, porém o ponto forte dele é que literalmente ele consegue criar experiências e sensações, memórias na pessoa. O genjutsu manipula o alvo e faz ele acreditar que ele está fazendo algo por vontade própria, quando na verdade ele está sendo manipulado. E agora que vem a parte chave. Diferente dos demais genjutsus, o Kotomatsu Kami não interfere na rede de chakra do inimigo. O normal quando se lança um genjutsu é que o chakra da pessoa controlada fique bagunçado ou de forma estranha, porém o Kotomatsu Kami não tem essa fraqueza.
Em outras palavras, se a ordem do Kotomatsu Kami for simplesmente desiste da luta, o Jinchuriki vai desistir, achando que essa decisão é de fato dele, quando na verdade ele só está sendo manipulado. E do ponto de vista do Biju, não vai ter nada de diferente, só observando a luta. O Biju simplesmente vai achar que seu Jinchuriki desistiu, e mesmo que o Biju observe o chakra, também não terá nenhuma alteração. Então sim, o Kotomatsu Kami é um genjutsu de certeza que funciona até em Jinchurikis perfeitos, ou seja, Naruto com Kurama, Minato com Kurama e Kilebi são suscetíveis a cair no Kotomatsu Kami, e não tem nada que nenhum deles possa fazer. Porém calma que ainda tem mais genjutsus que podem parar um Jinchuriki perfeito. Agora é que o vídeo começa a ficar bom. O segundo genjutsu que também funciona em Jinchuriki que controla sua Biju é o Tsukuyomi do Itachi. Mas por que funciona? E bem, lembra que o Jinchuriki não é imune? Ele apenas consegue sair porque o Biju o tira do genjutsu? Pois é aí que mora o perigo. Uma vez que você cai no Tsukuyomi, o estrago já foi feito. Quando o Biju for tirar o Jinchuriki do genjutsu, o dano do Tsukuyomi já ocorreu. E isso porque dentro da ilusão do Tsukuyomi pode se passar semanas ou até anos. Porém no mundo real dura menos de um segundo. O dano do genjutsu é instantâneo. Então a única forma de evitar perder é de fato não caindo no Tsukuyomi. E como os Jinchurikis ainda caem em genjutsus e leva assim um certo tempo para o Biju acordar, o Tsukuyomi é mais que eficiente. E calma meu fanboy de Jinchuriki, que quem confirmou isso foi o próprio Naruto, que reforça que se o Kilebi for acertado pelo Tsukuyomi, até ele seria derrotado, pois o dano é instantâneo. Porém, você pensa que acabou o vídeo? Olha essa barra aqui embaixo, meu amigo. A melhor parte realmente vem agora. Além desses dois genjutsus especiais, ainda tem uma terceira forma de vencer um Jinchuriki perfeito, que no caso seria simplesmente invadindo o espaço mental onde os bijus ficam. E uma vez que você chega nesse espaço, você apenas suprime o biju, assim como o Sasuke fez a primeira vez que viu o Naruto no Shippuden. E bem, você provavelmente deve estar se perguntando por que o Sasuke não fez isso contra o Kilebi. E bem, será por quê, né? Bora recapitular tudo o que aconteceu para entender o porquê. Na primeira aparição do Sasuke, ele de cara já consegue invadir o espaço mental da Kyuubi. Lembrando que esse era o Sasuke do começo do Shippuden, que nem sequer tinha Mangekyou Sharingan. E mesmo assim, ele invade o espaço da Kyuubi e suprime completamente o poder do biju. Veja que o Sasuke fala que agora entendia o segredo do poder do Naruto, e também deduz que aquele ser era a Kyuubi. E como o Sasuke já tinha visto quão forte Naruto fica com aquele poder, ele suprime o poder da Kyuubi, como confirmado pela própria Kyuubi. Depois disso, capítulos à frente, o time Taka tem uma reunião com a Akatsuki. E o Sasuke volta a questionar o que seria os bijus. E o Obito explica tudo detalhadamente. A própria Karen fala que é igual a Kyuubi. Então nesse momento o Sasuke já deveria saber exatamente o que fazer contra o Hashibi, que era entrar no plano mental e suprimir o poder do biju. Repare que durante a luta o Sasuke vê a transformação do Kilebi e até chega a recordar do Naruto. Porém, ao invés de suprimir o poder do Hashibi, assim como ele fez com o da Kyuubi, o Sasuke só ignora. Porém, ainda é um fato que o Sasuke já sabia como vencer a luta. Não faz nenhum sentido o Sasuke ter pego toda aquela pressão no começo da luta e já não ter apelado para suprimir o poder do biju. Ele literalmente fez isso só com Sharingan base. Aí chega lá mais pra frente, o Sasuke já com Mangekyou Sharingan e simplesmente bate amnésia nele, ele esquece como suprimir o poder de um biju. Isso não faz o menor sentido. Mas calma que ainda tem mais. O Obito controlou a Kyuubi dentro da Kushina, enquanto ele quebrava o selo. Então essa desculpa do Sasuke só ter controlado a Kyuubi por causa do selamento não cola, pois o Obito quebrou o selo da Kushina e mesmo assim controlou a Kyuubi livremente. E mais uma vez mostrando que a Biju não consegue se salvar dentro do Jinchuriki do Sharingan. Na verdade, quando o Biju fica livre dentro do Jinchuriki, como no caso do Hashibi, o Biju só fica mais vulnerável, pois não tem nenhuma barreira os protegendo. E uma vez que o Uchiha invade aquela dimensão, é só lançar um genjutsu normal e suprimir o poder da Biju. Porém, ainda tem mais. O Obito também controlou o Hyagura, que era um Jinchuriki perfeito. Ou seja, assim como Kilebi e Naruto, ele dominava a sua Biju, e ainda assim o Obito o controlou por anos. E basicamente o que o Obito fez foi colocar o genjutsu no Sanbi e também no próprio Hyagura. E bem, no mangá, o Danzo compara o Hyagura ao Kilebi, e também é falado no databook que o Hyagura controlava completamente sua Biju. E se ele só tivesse roubado parte de seu poder, como Naruto fez, o Hyagura obviamente não conseguiria controlar todo o poder da Biju, como é falado no databook.
pois o único jeito de controlar todo o poder da Biju é sendo amigo dela. Então sim, é possível controlar um Jinchuriki perfeito, só é necessário que você invada o plano mental das Bijus e colocar um Genjutsu diretamente nela, e depois colocar o Genjutsu no próprio Jinchuriki. Ou simplesmente invadir o plano mental como o Sasuke fez lá no começo e suprimir diretamente o poder da Biju. Então, por que o Sasuke nunca usou isso contra o Naruto? E bem, o Sasuke nunca usou isso porque a maior fonte de poder do Naruto é o Kurama. E se o Sasuke suprimisse o poder do Kurama, não teria como os dois rivalizarem. E por isso essa habilidade do Sharingan ficou esquecida na obra. E bem, esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e a gente se vê em um próximo vídeo. Fui!